Então, meus queridos e amados irmãos, aqui já tudo preparado, tudo organizado. Eu gostaria de saudá-los mais uma vez com a graça e a paz bendita do nosso Deus e agradecer cada um por estar aqui conosco. E também convidar os amados a compartilhar, desses links para que nós possamos abençoar mais pessoas através de nossas vidas e ministérios. Hoje são 31 de maio de 2020, estamos chegando já no meio do ano e estamos passando por esta luta, por essa batalha contra o Covid-19. Mas a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E que nós possamos, de fato, vivermos na atmosfera do propósito de Deus e podermos assim adorá-lo, amá-lo e obedecê-lo e servi-lo na beleza da sua santidade. Nesse momento eu quero convidar os amados irmãos para nós orarmos, para darmos início ao trabalho do Senhor. Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, nossos amigos em Cristo Jesus, que feche os seus olhos e que nós possamos nos apresentar ao Senhor e adorá-lo, Ele, através de nossas orações. Soberano nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o teu santo e amado nome. Queremos nesse momento, meu Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Primeiramente, Pai, para confessar os nossos pecados e te pedir perdão por cada um deles cometidos, seja de forma consciente ou de forma inconscientemente. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para enxergarmos onde erramos, para poder nos arrepender e nos chegar a Ti de forma correta, como a Tua palavra nos ensina. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa noite que inicia, por esse trabalho que nós iremos realizar mais uma vez. Nós te pedimos, Senhor, a Tua direção. Nesse momento eu te apresento os irmãos da PIB de Matarroma. Peço uma bênção especial sobre cada um deles. E que o Senhor venha estar abençoando os amados irmãos e amigos que também sempre nos acompanham em nossas transmissões ao vivo. E que o Senhor venha estar guardando e livrando as vossas famílias e abençoando com saúde, paz e alegria. Que o Espírito Santo possa tomar conta desse trabalho de nossas vidas e nos capacitar para fazermos o melhor para Ti em louvor e adoração. E assim nós te oramos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, depois de orarmos, para quem não me conhece, eu sou Nilson Sérgio Lima, obreiro da PIB de Matarroma. E nós, como já adentramos nessa atmosfera de adoração, nós vamos louvar ao nosso Deus. E eu quero convidar você a louvar ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia! Aleluia! Que nós te conheçamos, ó Deus, como a tua palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia!
Oh Deus, te revele a cada um de nós. Meu orgulho me tirou do jardim. Aleluia. A humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia, oh Deus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Louve e adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome porque santo és. Aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor. E toda a terra glorifique ao seu nome. Aleluia. Cante. Aleluia. Oh Deus, tu és grande. Aleluias. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluias. Certo, queridos? Vamos continuar louvando a Deus e dizer que precisamos de um novo coração. Sinto o olhar do Senhor Para dentro de mim. pra dentro de mim.
nada encontrarás de bom. de bom. Mais uma coisa, Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. dai-nos um novo coração. Louve ao Senhor. Peça a Deus um novo coração. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Obediência ao Deus. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, Senhor. Jesus, que teu nome seja louvado e engrandecido. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada, 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 nada. encontrarás de bom. Mais uma coisa, Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Meu um coração que obedece, Dá-me um coração igual. um coração que serve, Coração um disposto coração que a ama. obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, só Deus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, Ensina-nos a olhar com teus olhos e doar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. aleluia. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluias! Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, hoje, como eu já citei, é 31 de dezembro, amanhã nós chegamos ao meio do ano. Nós estamos aí há quase 6 meses nessa tensão, né,
Covid-19, dessa pandemia que assola o mundo inteiro. Mas uma coisa é certa, Deus está no controle de todas as coisas, e isso nós que o servimos, nós temos certeza. E queremos falar para você, meu irmão, fortaleça a sua fé na palavra de Deus, em oração, em súplicas e ações de graça. Nesse momento eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, e você que está nos acompanhando via o Facebook e o Instagram, eu quero convidar você nesse momento para nós tirarmos um pouquinho desse tempo para nós orarmos e colocar as nossas vidas, de nossas famílias, dos nossos irmãos, amigos, diante do Senhor. Eu sei que nesse momento muitas pessoas estão enfermas nas suas casas, em hospitais, e muitos corações enlutados porque já perderam entes queridos. E nós nos solidarizamos com cada uma dessas famílias. Por isso, nesse momento, eu te convido para orarmos pelos que estão lutando pela vida, seja nos seus lares ou numa cama de hospital, e por aqueles amados que já perderam entes queridos. E que nós possamos, nesse momento, orarmos em nome de Jesus. Soberano nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o teu santo e amado nome, na certeza que o Senhor está no controle. Quero te agradecer pelas tuas muitas misericórdias, que são a causa de nós não sermos consumidos. Nesse momento, ó Deus, nós colocamos nossas palavras diante do Senhor, sabendo que elas são pobres diante da tua grandeza e majestade. Mas receba nossa oração com humildade, com fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha estar visitando cada pessoa que esteja enferma nas suas casas ou em um hospital. Que o Senhor possa visitá-las nesse momento, ó Deus, e com as tuas mãos poderosas, o Senhor vai sarando, vai curando. Que o Senhor venha estar, meu Deus, transformando e forjando também os seus caráteres. Que eles venham entender, Senhor, que a tua grandeza, que o teu amor e a tua misericórdia é que nos restaura, que nos restitui tudo aquilo que nos tem sido tirado por esse Covid. Que o Senhor Deus visite nesse momento os corações enlutados, as famílias enlutadas, ó Deus, por aqueles que eles já perderam, ó Pai. Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa consolá-los, meu Deus, e fortalecê-los, ó Pai, para continuar olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo de Nazaré. E em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos e suplicamos as tuas misericórdias sobre o nosso Brasil. Nós colocamos em especial o estado do Maranhão, nós colocamos as nossas cidades, em especial oro por Matarroma, por Anajatuba, Chapadinha, Anapurus, e eu sei que você que me acompanha, que esteja em outros municípios, orem pelo município no qual vocês fazem parte. Ó Deus amado e santo bendito, que o Senhor renove a nossa fé, que venhamos sempre te buscar em oração, súplica, porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Como nós cantamos, Senhor, se nós não estamos te agradando, dá-nos um coração novo, para que nós possamos viver uma vida que te agrada, uma vida que te louve, uma vida que te honre. Dá-nos um coração puro, ó Deus, um coração que obedece, um coração que ame a Ti em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e um coração que ame ao próximo, ó Deus amado e santo, que nós venhamos nos amar uns aos outros como o Senhor mesmo nos amou, ao ponto de entregar o Teu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Ó Deus santo e bendito, nós rogamos e suplicamos todas essas bênçãos no nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Amém, minha querida? Então eu quero colocar aqui mais um louvor para nós adorarmos a Deus. E após o louvor nós iremos compartilhar da palavra de Deus, que eu trago um título da palavra. Quero trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. A vitória do povo de Deus é resultado de sua fé e trabalho em equipe. Baseado no texto bíblico em Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 ao 16. A vitória do povo de Deus é resultado de sua fé e trabalho em equipe. Então eu quero louvar com os amados e dizer que somos um milagre de Deus. Cante comigo, sou um milagre. Aleluias. Ter um novo coração é algo extraordinário, de sobrenatural de Deus na fé em Cristo Jesus. A partir do novo nascimento, nós somos esse milagre, meu irmão e minha irmã. Somos o milagre de Cristo. Aleluias. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aleluia, ó Deus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aleluia, ó Deus. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia
Você é um milagre, meu irmão, minha irmã. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém! Nós somos um milagre. E por isso nós estamos aqui, meu querido e minha querida irmã. Só um momentinho, nós vamos dar início à ministração da palavra do Senhor. Aleluias. Isso. Meu querido e minha amada irmã, nós com muito regozijo nos nossos corações, porque a presença do Senhor se faz presente em cada um de nós, nos nossos lares. Então, por isso nós nos alegramos, porque o Senhor está conosco em meio a toda a turbulência desta vida, mas o Senhor está conosco. Aleluia! Então vamos compartilhar da palavra de Deus com os amados irmãos. E eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 17, aonde nós estaremos lendo os versículos 8 ao verso 16. Amém? Êxodo, no Antigo Testamento, capítulo 17, do versículo 8 ao verso 16. Então, só lembrando, nós estamos representando a primeira igreja batista em Matarroma. Êxodo capítulo 17, versículo 8 em diante. Quero convidar os amados, após a leitura, continuar com a Bíblia aberta, tá? Para nós acompanharmos os versículos. Então diz assim a palavra do Senhor, lá em Êxodo capítulo 17, a partir do verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ru subiram ao cume do outeiro. E acontecendo que Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ele. E Arão e Hu sustentaram a sua mão, um de um lado, aleluia, e o outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo do sol. E Moisés edificou um altar, a qual chamou: o Senhor é minha bandeira, o Jeová Nissi. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Aleluia! Que Deus em Cristo nos abençoe com a sua eterna e amada palavra, hoje e eternamente. E eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos mais uma vez, para nós orarmos e buscarmos as ricas misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, e engrandecemos o teu nome. Obrigado pelos louvores já entoados. Nesse momento, Senhor, prepara os nossos corações para receber a tua palavra, que é a verdade, é vida, é esperança. E que nós sejamos grandemente edificados por meio dela. E que haja, Senhor, salvação. Que o Espírito Santo possa tão somente
me usar como instrumento para transmitir a tua palavra ao coração da amada igreja, dos amados irmãos e amigos que nos acompanham. E assim eu te oro, Pai Santo e querido, e por fé te agradeço em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então a palavra que nós temos hoje é: a vitória do povo de Deus é resultado de sua fé e trabalho em equipe. Como estamos fazendo a leitura bíblica no Antigo Testamento, vamos tomar Israel como nosso exemplo, fazendo as devidas aplicações para nós, Igreja do Senhor. Israel era uma nação de escravos que estava andando no deserto e não sabia fazer outra coisa senão obedecer aos senhores do Egito, efeito de 400 anos de escravidão. E Deus precisava formar um novo caráter em seu povo. Precisava gerar fé em seus corações e, para isso, no deserto, milagrosamente abriu o Mar Vermelho, destruiu o exército de Faraó e acompanhou-os dia e noite, como podemos ler do texto bíblico em Êxodo 13, 21, que diz: e o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite, aleluia, numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Aqui cabe ressaltarmos que não eram duas colunas, mas apenas uma, como diz no comentário bíblico Moody, página 86, publicação 2010, de nuvem de dia e de fogo de noite. A coluna era um sinal real da verdadeira presença do Senhor com o seu povo. Oh, glórias! O Senhor, ele não se fez apenas presente no meio do povo, mas também supriu suas necessidades alimentares em meio à escassez do deserto. Saciou sua sede e o Senhor, depois de mostrar que ele é a segurança de Israel, mas ele precisavam, o povo de Israel, confiar no Senhor, na liderança e trabalhar em equipe. E o teste foi em Refidim, contra os amalequitas, como podemos ler em Êxodo 17, no versículo 8, que diz: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. De acordo ainda com o comentário bíblico Moody, Amaleque era uma tribo ou grupo nômades, feroz e vorazes. E o seu teste, ou teste do povo de Israel, foi bem aí no deserto, nessa região chamada Refidim. E eu quero lhe perguntar para você, para mim, para nós, e o nosso teste pode estar acontecendo agora, mas não esqueça, assim como o Senhor Deus esteve com Israel, o Senhor Jesus Cristo também prometera estar conosco até a consumação dos séculos. Aleluia! Grande é a segurança do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, no qual nós ainda fazemos parte e estamos inseridos dentro da história humana. Aos olhos humanos, era impossível para Israel a vitória diante de tal tribo guerreira, pois eram duas realidades totalmente distintas. Israel, uma nação de escravos que só sabiam reclamar quando algo dava errado e que desejavam sempre voltar para o Egito todas as vezes que algo parecia não dar certo, o que muitas das vezes aconteceu de acender a ira do Senhor Deus, mas que sempre usou de grande graça e misericórdia, mesmo quando os castigava. E eu lhe pergunto, meu querido e minha querida irmã e irmão, e você tem esse mesmo comportamento? Só vai para a igreja quando tudo está certo? Ou caso de algo errado, vai logo se distanciando da presença do Senhor, se afastando da irmandade? Deus não nos quer parcialmente, mas em nossa totalidade. Para isso, precisamos obedecer Deus em todas as circunstâncias da vida, pois Deus,
o nosso Senhor sempre está ao nosso lado. E isso é confortante, pois sem Ele nós nada somos, sem Ele nada seremos. Nós precisamos de Deus, do começo ao meio e ao fim e eternamente. Israel, com todas as limitações de um lado e do outro, quem? Um povo feroz, os amalequitas, povo do deserto, treinado e equipado para praticar assaltos e roubos, sem nenhum receio para matar ou para destruir. No entanto, Israel já possuía uma arma que os amalequitas não tinham, poderosamente, e que faz toda a diferença na batalha, frente a qualquer inimigo: a fé em Deus. Resultado do treinamento aonde? No deserto, que muitas das vezes Israel reclamou. Muitas das vezes eu reclamo, você reclama dos problemas e do deserto que enfrentamos, mas é a melhor escola e é a didática como Deus usa para nos fortalecer e nos armar com as armas que nós podemos combater aos inimigos. Aleluia! Faltava agora para Israel apenas a organização da linha da frente de batalha, o que foi providenciado pelo grande líder e legislador da nação, Moisés, chamando Josué e incumbindo da tarefa de levar aos outros homens e sair a peleja contra Amaleque. Mas, preste atenção, a garantia e a certeza da vitória não estava no fato da força e nem das armas, estava no fato que Deus estaria com o seu povo, simbolizado naquele momento pela vara de Deus que estava nas mãos de Moisés, como podemos ler no texto bíblico, lá em Êxodo 17, no versículo 9, que diz: Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Amanhã, queridos, Deus disse para Moisés. E eu pergunto, nós estamos preparados para as vitórias que Deus tem preparada para nós? Será se amanhã nós teríamos suporte para receber as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas? Esta vara ou cajado, como alguém já disse, era apenas um objeto para apacentar ovelhas, mas nas mãos de Deus esse cajado era um instrumento para subjugar tanto reis quanto a natureza. E Deus iria subjugar Amaleque por meio da espada de Israel. Você está preparado para que Deus venha subjugar os seus inimigos? Então tenha a vara de Deus nas mãos, ou seja, a sua eterna e amada palavra. É assim que nós vencemos os nossos inimigos atuais, por meio da palavra de Deus, pela perseverança e pela fé dos santos. Aleluia! Então, a liderança formada, o trabalho em equipe seguiu duas frentes de batalha. Pois, enquanto Josué com os demais homens pelejavam fisicamente, homem a homem, contra Amaleque, Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro e pelejavam no âmbito espiritual. E esta última excedia implicações sobre a primeira, ou seja, a batalha no mundo físico depende da batalha no mundo espiritual. Por isso, querido, a Bíblia diz que devemos viver no espírito e não na carne, pois quando vivemos na carne, vivemos fracos e podemos ser abatidos pelo inimigo, mas quando vivemos no espírito, somos fortalecidos em Deus através de Cristo Jesus. E é o que nós lemos no verso 10 do texto bíblico em Êxodo 17, que diz:
e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e subiram ao cume do outeiro. Aleluia! Cabe ressaltarmos a importância aqui da obediência. Você, meu irmão, minha irmã, tem sido obediente a Deus. Você tem sido obediente ao seu pastor aqui nessa terra. Você tem sido obediente aos seus líderes. Se você é homem, ao líder de homem. Se mulher, a líder de mulher. Se jovem, ao líder de jovem. Assim, respectivamente, em cada área da liderança dentro das igrejas. Hein, queridos? Você tem obedecido? Deus deu a ordem a Moisés. Moisés obedece. Moisés passa a ordem a Josué e Josué obedece. Josué chama homens para a batalha e homens obedecem. A obediência a Deus e a unidade, escute bem, a obediência a Deus e a unidade entre o povo são fundamentais para a construção de qualquer vitória na vida do servo de Deus. Sabe, irmãos, eu fico aqui pensando, porque existe muitos irmãos que quando você conversa, irmão, como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas? Pastor, meu irmão, tá ruim, tá difícil, nós estamos passando por uma luta. E aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar às vezes o mistério da derrota de alguns irmãos. Sabe por quê? Estão afastados da igreja, afastados de Deus, afastados da comunhão entre os santos, que é fundamental para a vitória nas lutas e nas intempéries da vida. Amém? Então nós precisamos viver uma vida de obediência. Deus deu a ordem a Moisés, ele executa. Moisés a Josué, Josué executa. Josué aos demais homens e é executado essa obra. Cabe lembrarmos ainda as palavras de Jesus Cristo que disse Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si não pode subsistir. Está lá em Mateus 12, 25. A união, ela faz a força, expressada pela confiança em nosso Deus, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois, enquanto Moisés mantinha os braços para cima, com a vara de Deus suspensa, em estado de intercessão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. E essa realidade nós encontramos no texto bíblico de Êxodo 17, versículo 11, que diz: e acontecia que, quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele baixava suas mãos, Amaleque prevalecia. Aleluia! E aqui, queridos, cabe nós lembrarmos que é importante, você que é membro de uma igreja cristã, você que faz parte de ministérios, é importante fortalecer a liderança da igreja. O quanto é importante estar umbrado com os líderes. Enquanto muitos irmãos tentam fazer oposição ao pastor, à liderança da igreja, e vai de mal para pior, está aqui um exemplo que devemos seguir. É quando a comunidade cristã, ela se umbra com seus líderes para poder vencer as dificuldades. Aleluia! Ainda de acordo com o comentário bíblico Moody, ele diz que estes não conquistaria apenas pela espada, mas só alcançaria a vitória pelo poder de Deus que viria do alto por meio da oração. Aleluia! E aqui tem dois textos bíblicos no Novo Testamento
que eu quero trazer como grande ilustração dessa realidade na qual nós estamos falando. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, que diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Aleluia! Então, queridos, nós, para alcançarmos as bênçãos de Deus, nós precisamos nos chegar a Ele sem ira e nem contenda. Oh, graças ao Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 12 ao 14, que diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que não manqueja, não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Aleluia! Então é preciso, queridos, que nós mantenhamos a unidade, a submissão a Deus, a submissão às nossas lideranças, para que Deus possa agir através de nós, não somente na nossa individualidade, porque Deus, Ele age em comunidade. Deus faz muito através de nós em nossa individualidade, mas é na comunidade, é na união, é que o nome do Senhor, Ele é glorificado e as suas ações são bem mais vistas através do amor, que é a marca no qual Jesus disse que os seus discípulos teriam como sinais de que eram servo dele, que era o amor mútuo uns para com os outros. Essa batalha, ela nos ensina que devemos ter confiança primeiramente em Deus e uns para com os outros, e que um líder não pode ir na batalha sozinho. Isso aqui é para você, meu irmão, minha irmã, que deixa seu pastor, deixa seu líder, às vezes fazendo a obra do Senhor sozinho, enquanto você fica em casa, descansando, relaxadamente. O irmão e a irmã têm de atentar a estar umbrado com o líder que o Senhor tem colocado na tua vida, meu querido. Então, meu irmão, Deus, Ele usa, a questão da comunidade, da ação em comunidade para realizar o milagre. Amém? Então essa batalha, eu repito, ela nos ensina que devemos ter confiança em quem? Em Deus e uns para com os outros. E que um líder, ele não pode ir para a batalha como? Sozinho. Pois em algum momento, quando o líder, ele trabalha sozinho, ele vai pesar o ministério e se cansar. Consequentemente, precisará de um local de repouso, como nós vimos nessa batalha, e de companheiros que o auxiliem, como visto quando Arão e Ruz estavam de um lado e do outro. Pois, quando nós olhamos para o texto, depois de Moisés pesar das mãos, de cansado, esses homens puseram-lhe uma pedra debaixo para ele assentar-se sobre ela, e sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro, ficando assim firmes as mãos de Moisés. E eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, como é que está a firmeza do teu pastor? Como é que está a firmeza do teu líder nesse momento de dificuldades, de tensão? Você tem ajudado, você tem acompanhado as lutas diárias, a pelejas diárias? Você tem se umbrado com o seu pastor, com os seus líderes? Ou você tem dificultado ainda mais o ministério fora esse Covid-19? Olha o que diz o texto bíblico lá em Êxodo 17, no versículo 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ruz sustentaram as suas mãos,
um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até que o sol se pôs. Amém? Então, meu querido, esteja umbrado com o teu pastor. Esteja com ele, ajudando, fortalecendo ele nas batalhas da vida. Porque as batalhas do pastor é a sua batalha, meu irmão. É a batalha do irmão, é a batalha da igreja, é a batalha da sua família, é a batalha da família do pastor, é a batalha em relação à comunidade, na forma geral. Então são muitas as lutas, e Deus, ele coloca homens, como colocou Arão e Rus, do lado de Moisés para lhe ajudar. Você tem sido esse instrumento nas mãos de Deus. Você tem sustentado o seu líder, o seu pastor, quando ele está cansado pela lida pastoral, que não é fácil. Por isso que precisamos de homens dispostos a ajudar a liderança. Diante da cooperação mútua, os objetivos foram alcançados. O inimigo foi vencido, sendo Amaleque e seu povo derrotado ao fio da espada, e o povo pôde se regozijar-se diante da vitória. Aleluia! Então, meu amado, minha amada que nos ouve, se você quiser obter a vitória, esteja com Deus, esteja do lado da liderança que Deus tem levantado. Olha o que diz o texto bíblico no versículo 13 de Êxodo 17. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo, ao filho da espada. Aleluias! Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Deus em Cristo Jesus. No entanto, não sem baixas, pois muitos israelitas foram abatidos pelo inimigo, pela retaguarda, de forma covardemente, porque Israel estava fraco, cansado e afadigado. É o que nós lemos em Deuteronômios capítulo 25, versículo 18, que diz: como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Querido, muitas das vezes o inimigo, ele espera quando nós estamos fracos. O inimigo, ele nunca tenta nos atacar quando nós estamos fortes e fortalecidos. Mas, ao cabo que nós vamos enfraquecendo, o inimigo nos ataca. Os amalequitas vinham atacando os israelitas por detrás, porque normalmente aqueles que vão ficando mais fracos vão ficando para trás. E esses homens eram homens dos desertos, eram os chacais, eram os lobos que atacavam os viajantes. E normalmente começavam pelos mais fracos. E aqui a palavra de Deus diz que eles fizeram isso sem temer a Deus. E muitos, queridos, estão aguardando que nós nos enfraqueçamos para atacar sem ter o mínimo de temor a Deus. Se você já sofreu ataque por estar fraco, se você já foi vítima, eu quero te dizer que Deus vai vingar a ti, meu irmão e minha irmã. Não busque a vingança, pelo contrário, ore pelos seus inimigos, ore por eles e os ame, porque a palavra de Deus diz: a vingança é minha. Então a vingança é do Senhor. Então, meu querido e minha querida, se você está cansado, abatido, te fortaleça na palavra de Deus. Volte à comunhão entre os irmãos, para que a tua vitória seja alcançada. Porque, queridos, muitos estão buscando empreitar muitos irmãos, porque estão fracos, cansados e abatidos. Por quê? Porque não se alimentam da palavra de Deus, não desfrutam da comunhão entre os irmãos. Então, queridos, por isso nós vemos Deus prometendo tamanho castigo contra Amaleque, de riscar o seu nome de debaixo dos céus. É o que diz o texto bíblico em Êxodo 17, no versículo 14, que diz: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro,
e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque de debaixo dos céus, devido à sua covardia contra os israelitas. Meu querido e minha querida, que tem sido oprimido por algum motivo aqui nessa terra, se alguém está fazendo isso covardemente, ele não está mexendo somente com o irmão, mas está mexendo com o Deus no qual o irmão serve. Por isso, confia no Senhor, entrega os teus caminhos a Ele, e o mais Ele fará por ti, por nós, em Cristo Jesus. Aleluia! Por isso, meu querido, minha irmã e meu irmão, não deixe a igreja, como é costume de alguns. Não deixe de ler e meditar na palavra, e nem deixe de orar. Fortaleça-se na força do seu poder, ou seja, em Cristo Jesus, para estar firmes nos dias maus e ruins, como estes nos quais nós estamos vivendo. No entanto, a vitória foi fruto da organização e estratégia dos israelitas? Claro que não, meu irmão. O próprio Moisés reconhece que o estandarte da vitória foi o Senhor Deus, aleluia, lhe levantando um altar em total devoção e adoração. Como se lê no versículo bíblico de Êxodo 17, versículo 15, que diz: E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: O Senhor é a minha bandeira. Oh, glórias! Eu lhe pergunto, você que está nos assistindo, você já fez do Senhor a sua bandeira? Hein, querido? Hein, querida? Sim, sim, continue firme, se não, levante essa bandeira para alcançar a vitória em Cristo Jesus. Por fim, meu amado, concluímos que a melhor escola é o deserto, porque nele os servos aprendem a confiar no Senhor e nos seus irmãos de fé, nas providências divinas, e trabalham em equipe, respeitar a liderança formada e trabalhar em divisões de trabalho, pois enquanto Josué com os demais homens pelejavam fisicamente, homem contra Amaleque, Moisés, Arão e Rus subiram ao cume do outeiro e pelejaram no âmbito aonde? Espiritual. O que nos ensina? Total cooperação, meu irmão, resultado do objetivo alcançado, inimigo vencido, vitória alcançada, aleluia! E aí eu trago um pouco para os nossos dias atuais. Nos dias atuais, a Bíblia nos ensina que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Então, no Antigo Testamento, nós vemos o povo de Deus confrontando outros povos à espada. No entanto, no Novo Testamento, as nossas armas, elas são poderosas em Cristo, que é a palavra de Deus. Então, lá em Efésios, capítulo 6, 12, diz: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares aonde? Celestiais. Então, por isso que as nossas armas são poderosas em quem? Em Cristo, eu repito novamente, a palavra de Deus, como lemos em Efésios, capítulo 6, versículo 3, que diz: Portanto, tomai toda a armadura de quem? De Deus. Aleluia! Para quê? Para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia! Então nós temos as armas poderosas em Deus, em Cristo, que é a sua palavra.
e também as armas das orações e das súplicas, como lemos em Efésios 6:18, que diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui nós temos não somente, queridos, de estarmos umbrados uns com os outros nas batalhas físicas, mas precisamos estar umbrados uns com os outros nas batalhas espirituais, através da oração, da súplica no Espírito, vigiando e perseverando em tudo isso em oração pelos irmãos em Cristo Jesus. Então, todas essas armas, elas são eficazes com o espírito de unidade e não de individualidade, pois o Senhor Jesus formou uma igreja para ser unida e não dividida, para que juntos, pela fé, vençamos inimigos, a saber, o mundo, a carne e o diabo. Então são esses três inimigos que nós devemos batalhar e vencê-los pela fé em Cristo Jesus. E que, meus amados, nós aqui concluímos pela graça de Deus, e eu louvo ao Senhor por todos os amados que aqui estão nos acompanhando. Nós agradecemos a todos em nome da Primeira Igreja Batista em Matarroma, e aqui eu quero convidá-los para concluir a fazermos uma oração final. Ainda nós agradecemos, amados, que nos acompanharam pelos canais do Facebook e pelo Instagram. Continue conosco durante a semana. Nós publicamos semanalmente artigos devocionais, vídeos, podcasts. Você que tem dificuldade de leitura, você pode ouvir agora as nossas publicações em áudio. E é muito bacana, tá? Nós temos redes sociais no Instagram, no Facebook, nós temos o Twitter, também temos um canal no YouTube, né? No qual eu peço que os irmãos estejam compartilhando, né? E se inscrevendo em nosso canal, para que a gente cresça juntos para a glória de Deus. Então vamos orar em Cristo Jesus. Soberano nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos pela tua palavra ministrada aos nossos corações, que ela venha fazer morada em nossos corações, para que nós não venhamos a pecar contra ti. Que o Senhor venha estar abençoando aos amados irmãos e amigos que nos acompanharam nessa noite, que teu nome seja glorificado, que vidas sejam salvas e que vidas também sejam edificadas, e que nós possamos em Cristo Jesus vencer as dificuldades da vida. Que o Senhor possa guardar e livrar cada um dos amados desse momento de Covid-19, que o Senhor possa estar visitando os amados irmãos e qualquer cidadão, meu Deus, no Brasil e no mundo que esteja enfermo, e possa estar visitando, meu Deus, e restaurando a sua saúde. Que o Espírito Santo também possa consolar as famílias enlutadas. Só no Brasil já foram mais de 20 mil pessoas, oh Deus, se eu não me falha a memória, quase 25 mil. E isso é, de certa forma, uma tristeza muito grande para nós. Porque assim como nós sofremos quando perdemos um ente querido, eu já perdi mãe, perdi pai, sei a dor da perda. E eu também creio que cada um de nós também somos sensíveis à morte, porque nós também já perdemos entes queridos que nos trouxeram grande dor e sofrimento pela perda. Então nós devemos ser solidários nesse momento e buscar as misericórdias de Deus nas nossas vidas, de nossas famílias e de todos aqueles que possam estar sofrendo nesse momento. E o melhor antídoto para o sofrimento é uma vida de obediência a Deus e dedicada ao serviço na pessoa bendita de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse dia que se passou. Obrigado por essa semana que já se inicia, e que o Senhor possa continuar conosco hoje e para sempre. Amém, em nome de Jesus. Então, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de vós hoje e para todo sempre.
Então deixe aí seu comentário, né, da ministração, do culto, e qualquer dúvida entre em contato conosco. Também peço que compartilhe, porque se alguém não assistiu ao vivo, mas pode assistir depois. E você pode ser esse canal de bênção para levar a palavra, para abençoar alguém como você está sendo abençoado nessa noite, nesse momento, em Cristo Jesus. E uma boa noite a todos. E Carol?